Migrar dados de um sistema de gestão para outro, nossa, é uma daquelas tarefas que dão até calafrio no pessoal de tecnologia. Mas e se existisse um tipo de cérebro secreto, capaz de comandar esse processo todo de um jeito super inteligente? É exatamente essa solução que a gente vai desvendar hoje. Olha, quem já teve que lidar com aqueles sistemas corporativos gigantes sabe. Só de ouvir a expressão migração de dados já bate uma certa preocupação. É um processo famoso por ser complicado, demorado e cheio de riscos. Só que a abordagem que vamos explorar aqui hoje, ela desafia tudo isso de uma maneira bem surpreendente. Ok, então vamos mergulhar nesse universo. A primeira coisa para a gente entender é o cenário. Estamos falando de migrar informações entre sistemas ERP, como o TOTVS DataSul e o Proteus. É um mundo onde qualquer errinho pode ter consequências enormes. Imagina só, anos, às vezes décadas, de informações de funcionários, dados financeiros, registros de produção, tudo isso precisa ser transferido sem nenhuma falha. O jeito tradicional de fazer isso envolve criar um monte de código específico, o que é um prato cheio para inconsistências e erros que podem custar uma fortuna para as empresas. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa conhecer o ambiente. E o nosso protagonista aqui é o ERP Proteus, da TOTVS, que é um dos sistemas de gestão mais usados no Brasil. E bem no coração do Proteus, a gente encontra o ADVPL. É uma linguagem de programação própria dele, sabe? É com ela que os desenvolvedores criam as customizações. E é exatamente aqui que a nossa história começa a ficar bem interessante. Normalmente, quando a gente encara um problema gigante, a primeira coisa que vem à cabeça é buscar uma solução igualmente gigante, certo? Mais código, mais gente trabalhando, mais tempo de projeto. Mas a genialidade aqui foi pensar justamente o contrário. E se toda a lógica, toda a inteligência da migração de dados não precisasse de milhares de novas linhas de código para cada tabela, para cada regrinha de negócio? Pois é, aqui está o nosso herói improvável. Um simples arquivo de texto, um arquivo .ini. Isso mesmo, um formato super antigo que existe há décadas, mas que nesse caso é usado de um jeito incrivelmente poderoso. Essa citação, que veio da fonte que inspirou essa nossa análise, o blog BlackTDN, define a ideia perfeitamente. Isso aqui não é só um arquivo para configurar coisinhas. Não, ele é a central de comando, o cérebro que digita todas as regras do jogo. Certo. Mas como é que esse cérebro funciona na prática? Vamos dar uma olhada por dentro e entender a estrutura que consegue transformar o caos em ordem. Tudo começa com as regras gerais, o panorama geral. Aqui na seção General, por exemplo, a gente define para qual empresa os dados devem ir com um parâmetro simples, como Company Code igual 99. São as diretrizes principais que vão guiar todo o resto do processo. E a clareza desse mapeamento é sensacional. Essa seção, a Tables Import, ela funciona como se fosse um tradutor. Ela basicamente fala para a automação, olha, aquele arquivo funcionário.csv que veio do sistema antigo, ele corresponde à tabela SRA aqui no sistema novo. Simples e direto ao ponto. E aqui a gente vê o nível de detalhe. Para cada tabela, como a de funcionárias, a SRA, tem uma seção só para ela. É ali que se define a chave de busca, se um registro que já existe deve ser atualizado ou não, e até as funções de transformação. Ou seja, cada detalhe é controlado aqui. No nível mais básico, o mapeamento de um campo para o outro é super claro. O campo CDN funcionário do arquivo original vira o campo RA mate, no destino. O val salário atual vira RA salário, sem espaço para confusão. Mas a gente sabe que nem sempre os dados vêm perfeitos, né? E se for preciso validar alguma coisa, limpar, converter uma informação? É aí que a verdadeira mágica acontece. E esse é o ponto-chave. Com uma única linha, na seção Transform, dá para colocar uma regra de negócio complexa. Esse exemplo aqui, ele verifica se a data de admissão está no formato certo, se não estiver, ele corrige. Isso evita que a importação dê erro, sem precisar mexer em uma linha sequer do código-fonte da automação. Então, qual é o resultado de tudo isso? Quando a gente junta todas essas peças, o que surge é uma forma de fazer imigração que é radicalmente diferente e, o mais importante, muito mais eficiente. O sucesso dessa abordagem está nesses pontos. A lógica fica toda num lugar só, o que simplifica a manutenção de um jeito incrível. Pensa bem, se uma regra de negócio muda,
Não precisa mais chamar um desenvolvedor para alterar e compilar o programa, nada disso. A mudança é feita ali, direto no arquivo .ini. Isso economiza horas, talvez até dias de trabalho e reduz drasticamente a chance de erros. É basicamente transformar aquele caos técnico todo em um processo limpo e organizado. A lição aqui, na verdade, vai muito além de migrar dados entre dois sistemas. Ela aponta para um jeito de pensar muito poderoso no desenvolvimento de software como um todo. O ponto principal para levar daqui é este: a importância de separar a lógica de negócio do código que executa as tarefas. Quando se faz isso, a automação ganha uma flexibilidade enorme. Ela pode ser adaptada, pode crescer, sem precisar de novos ciclos de desenvolvimento, o que torna o sistema inteiro muito mais forte e seguro. E a gente termina com essa provocação para pensar. Se uma abordagem tão elegante assim consegue resolver um problema tão cabeludo como a migração de um ERP, em que outras áreas a gente poderia aplicar esse princípio de configuração acima do código para simplificar os desafios do dia a dia? Fica aí a reflexão.